Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Lanterna Verde Novo Amanhecer, né? Sei que você pode estar caindo nesse vídeo aqui de paraquedas se perguntando por que você falou só Novo Amanhecer e não Crepúsculo Esmeralda, né? Então, eu dividi em duas partes esse encadernado que eu achei que valia a pena falar separado sobre cada um, já que são duas histórias diferentes, né? E então, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui no link, né? Que saiu na semana passada, então você pode dar uma conferida lá para estar assistindo o vídeo, né? E bom, continuando aqui a nossa história, hoje eu vou concluir esse encadernado, né, e falar sobre como é que tá a edição, vou falar sobre a história extra também, e assim por diante. Então, do que se trata esse quadrinho, né? Basicamente, a gente vai continuar no cliffhanger que foi deixado lá no Crepúsculo Esmeralda, né? Onde o Kyle Rayner recebe o anel no finalzinho da história. Então a história já vai iniciar com ele brigando com um vilão chamado Ohm, que inclusive usa a energia elétrica, né? Ele chama Ohm exatamente como a unidade de medida, né? Da resistência. Aí nisso você vai ter flashbacks dele contando como é que foi as primeiras semanas. E a história vai ser basicamente isso, vai ser a origem do Kyle Rayner, né? Ele nas suas primeiras aventuras, enfrentando seus primeiros vilões, que são vilões até bem interessantes, assim, esse homem é bem qualquer coisa, bucha de canhão ali só pra primeira edição, mas aí depois você tem o Mongu, que é bem interessante, eu gosto bastante do personagem do Mongu, né? É, comecei a gostar depois da história lá do Alan Moore, confesso, né? Mas é legal ver ele em outros lugares também, né? Inclusive tem a participação do Superman nessa história do Mongu, né? Que é bem legal. Além disso, a gente tem o Major Força, que era um personagem que na verdade eu nem sabia que era vilão, sabe? Porque ele aparece, se eu não me engano, no Superman e Batman Inimigos Públicos. E ele aparece do lado do governo, mas não necessariamente como um vilão, sabe? E aí eu não sabia que ele era vilão, então me surpreendeu ver ele aqui dessa forma, sabe? Aí é basicamente isso, né? É uma história assim, vou ser bem sério pra vocês, é uma história bem clichê, bem feijão com arroz, mas ela não é ruim, ela é bem legal, sabe? E eu achei o final dela surpreendente, sabe? Tem alguma coisa, uma coisa que acontece no final, a qual eu não vou dar spoilers, que eu fiquei assim, tipo, caramba, pô, os caras tiveram coragem de fazer isso, eu não esperava aquilo mesmo, sabe? E assim, não tem muito o que falar, não tem muito o que me aprofundar nessa história, porque realmente ela é bem básica, assim como eu falei, são as primeiras aventuras do Kyle Rayner, então não sai muito disso, sabe? Ele aprendendo a usar os poderes, aprendendo seus limites, né? Você nota que ele tem muito menos limites do que os Lanternas Verdes normalmente tinham. Por exemplo, a questão do amarelo, ele não é vulnerável ao amarelo. A bateria do anel dele dura bem mais tempo do que a do Hal Jordan, por exemplo. E eu não sei, eu acredito que a explicação seja por ser uma energia mais contida ali, né? No caso, não tá precisando ser compartilhado com várias pessoas, é só dele o anel. Eu acho que deve ter algo a ver com isso, né? Não tenho certeza. E assim, vou ser sincero pra vocês, eu li pouco do Kyle Rayner, o que eu conheço dele é mais da Liga da Justiça e alguma coisa ali no Flash, que eu vi que ele participava ali, que eu tenho aquela edição do Grant Morrison, né, do Grant Morrison e Mark Millar, e lá tem uma história que é focada nele, no Flash Wally West, né, no Kyle Rayner, e no Arqueiro Verde Connor, alguma coisa que eu não lembro de cabeça aqui. Então, tem um pouco contato, mas eu acho o personagem interessante, sabe? Eu acho ele divertido, gosto dele ser, por exemplo, um desenhista, né? Isso eu acho bem interessante, apesar de aqui ainda não ter esse aspecto dele, né? E é interessante, assim, porque eu ouvi falar que a DC tentou meio que fazer um novo Homem-Aranha do Kyle Rayner, sabe? Tentando atualizar e trazer ele mais humano, trazer um personagem mais humano, assim, pra esse panteão dos heróis da DC, né? E você vê que cara, tem muita inspiração no Homem-Aranha, assim, realmente muita mesmo, sabe? Não só, assim, na questão dele ser uma pessoa mais humana, mas no sentido de, por exemplo, ele ficar fazendo piada enquanto luta com os vilões, sabe? Não calar a boca, inclusive, né, enquanto luta com os vilões, é algo muito Homem-Aranha. A impulsividade até acho que é uma coisa mais do Kyle Rayner, que é interessante. Mas a questão dele querer enriquecer com a questão do herói dele, né, tirando fotos, inclusive, pra vender pra jornais, o que eu achei um absurdo. Eu falei, caralho, mano, isso é muito cópia, sabe? Tem um elemento a mais ali, né, que é na namorada dele, que é ela que tira as fotos, mas ainda assim, querendo ou não, o conceito é o mesmo, sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, não é possível, né? Mas isso não é necessariamente ruim, só que quando você sabe disso, você vai ler, você fica notando assim, você vai vendo, caramba, os caras realmente forçaram ali algumas coisas, sabe? Mas não é necessariamente ruim. Eu não sei se é porque eu não esperava nada dessa história, mas
me surpreendeu, assim, sabe? Como eu falei, pelo final eu acho que valeu muito a pena. A primeira edição é bem arrastadinha, bem chatinha, mas depois vai melhorando, sabe? E eu acho que o que contribui é que, por exemplo, tem o Mongu, que eu gosto bastante, e no final tem essa parte ali que foi meio chocante, né? Que envolve até o Major Força. Então, pra mim, foi legal por isso, sabe? Só que, de novo, aqui a gente tem aquele problema disso aqui parecer uma história que não tem fim, sabe? Eu vou dar um pequeno spoiler agora, então se você não quiser ouvir, passa aí pra frente, eu vou deixar o tempo ali no... né, vou deixar como um capítulo spoiler aqui. Então, só passar pro próximo capítulo que você não vai saber. Mas não é nada que vai estragar muito o quadrinho, sabe? Mas basicamente assim, o Alan Scott, né, que é o primeiro Lanterna Verde, aparece pro Kyle Rayner no final da história. E ele basicamente fala, ó, se prepara aí, porque a gente vai enfrentar o Hal Jordan. Quando chegar essa hora, a gente vai precisar de você, vai precisar da tua força, né? Vai precisar do teu anel. E cara, e aí ele fala, ah, beleza, então tá, vou continuar aqui, vou criar minha responsabilidade, é isso aí. Tipo, cara, beleza, não acho ruim isso, sabe? Só que aí a história acaba e tem o fim, ele fala, realmente, vou começar a usar esse manto, vou honrar a memória do personagem. E tipo, cara, sabe, acaba a história. E beleza, tudo bem, eu sei, né, que depois continuou, né, não sei em qual saga que tem isso daí, mas só que daí não se conclui aqui, sabe? E aí você fica tipo, caralho, como assim? E aí, onde é que eu continuo isso aqui, sabe? Tem algum encadernado da Egomos, tem da Panini. Então, é uma história muito jogada, sabe? Para mim ela tem o mesmo problema da história do Crepúsculo Esmeralda, sabe? Então, eu fiquei decepcionado. Realmente, a história é legal, é divertido, tem bons desenhos, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Tem um roteiro legal, sabe? Mongu ali até. São histórias boas de ler, assim, é bem divertido, sabe? Acho que não tem como negar ó, o Superman aqui aparecendo, né? Mas, cara, esse negócio de não ter final, pra mim, é um bagulho que pesa, sabe? Eu odeio quando eu pego alguma dessas edições da Eagle Moss que isso acontece, sabe? São poucas que tem isso, mas as que tem são bem decepcionantes, sabe? Porque você se sente, tipo, no meio de alguma coisa. Não é como se tivesse parte um aqui, né? Pra você continuar no próximo. Realmente era pra ser só isso aqui. E aí eu não gostei desse aspecto, né? Acho que valeu a leitura, né? Eu acho que é importante, é legal você conhecer o Kyle Rayner. Eu gosto, né, do personagem, então foi legal ver a origem dele, digamos assim, né? E também a questão ali do Crepúsculo Esmeralda, né? Então, assim, se eu indico pra vocês ou não, cara, eu só indico se você for muito fã do Lanterna Verde, ou se você gostar muito do Kyle Rayner, que eu acho difícil, mas, enfim, né? Tem louco pra tudo. Então, assim, se você é muito fã do personagem, vai atrás que vale a pena. Eu acho que isso aqui é muito importante, principalmente na parte do Crepúsculo Esmeralda, como eu falei no vídeo passado, por conta da fase do Jeff Jones, né? Que vai usar coisas daqui. Então é interessante você ler isso aqui antes de ler a fase do Jeff Jones. Talvez seja legal você ler Origens Secretas, né? Pra entender a origem do Lanterna Verde, vir pra cá e depois ir pra do Jeff Jones, né? Então, o encadernado como um todo, assim, tá bonito, sabe? Não achei nenhum erro, que tá sendo bem raro nessas edições da Egomose, que não encontrei nenhum erro de português. E de história extra, né? Além dessa história aqui do Lanterna Verde, a gente vai ter a primeira aparição do Mongu, lá pré-crise ainda, né? Lá nos anos 80. Então, é uma história bem legal, bem divertida, e uma coisa que eu achei interessante é que você nota que ela tá num período de transição, sabe? Ela tem bastante texto, é bem carregada, mas parece que ela já quer se desvencilhar um pouco disso e mais para o que a gente conhece do pós-crise, né? Então isso eu achei bem interessante, assim, é um quadrinho que vale por isso. Mas também não tem final, porque termina com uma preparação para uma outra coisa que você não vai ver, né? Eu não sei se tem algum outro volume das edições da Egomós, mas enfim, mas essa daí não faz tanta diferença, né? Porque essas histórias realmente são mais para você conhecer os personagens. E é interessante porque ela meio que introduz o Mongu e como ele conseguiu Eu sempre esqueço o nome do planeta, eu esqueci de novo. Eu lembrei ontem quando eu tava lendo isso aqui, mas eu esqueci de novo. Não é que me vem Arena Combate na cabeça, mas não é isso, sabe? Mundo Bélico. Lembrei o nome do planeta, finalmente. Mas então é como ele conseguiu o mundo bélico, sabe? Aí é divertido. Vale a pena dar uma olhada nela, sabe? Então eu acho que seria isso, né, pessoal, sobre esse encadernado. Realmente não tem como me aprofundar muito, assim, porque a história não é muito profunda, né? Mas
Achei um pouco decepcionante, confesso. Tem seus momentos legais, mas no geral decepciona um pouquinho. Então, se você for ler, né, eu espero que você vá ler com isso em mente. Procura um preço baratinho, sabe? Eu paguei meio caro por essa aqui, acho que foi R$ 60, se eu não me engano, um negócio assim. Então, não acho que valeu esse preço, sabe? Então, se você encontrar por um preço melhor, vai atrás que talvez valha a pena, sabe? Principalmente se você quer conhecer mais os personagens, né? Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas edições, né? Tanto do Crepúsculo Esmeralda como do Novo Amanhecer. Deixem nos comentários também o que você acha do Kyle Reiner, né? Eu tô bem curioso para saber. É isso, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, falou, até a próxima aí. Fui!